enquanto que, oh Deus, queremos falar um pouquinho da Tua Palavra, a minha oração, oh Deus, é de me colocar de lado, que o Senhor nos fala, porque nós necessitamos da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é realmente alimento pelas nossas almas. Senhor, viemos realmente sedente e viemos realmente com desejo de alimentar nossas almas. Oh Deus, coloca na mesa das nossas almas o pão que é necessário para nos sustentar nessa caminhada. Obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós. Abençoa esta igreja. Abençoa o pastor Davi. E que tudo que vai ser feito para ser dirigido pelo Espírito Santo. Entregamos tudo na Tua santa mão. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pedimos assim. Amém. Amém. E não levei a minha Bíblia portuguesa, se o pastor pode me ajudar. E hoje foi um dia mesmo de grande correria, porque Salomão deveria ficar lá em Criciúma. A mãe dela pediu para ela ficar em Criciúma, perto da universidade. E de jeito que eu estou vendo, e ele só vai ser difícil, porque tem bastante dificuldade na língua portuguesa. E ainda não me decidiu, mas estou vendo que tem que, às vezes, para mim estar perto dele. Para lhe ajudar com algumas coisas. Mas, contudo, vamos deixar o Deus nos guiar, o Deus nos conduzir. E porque é uma grande responsabilidade de deixar só, mesmo para entrar no banco, retirar o dinheiro, é complicado para ele. E já pagou o dinheiro lá na universidade, e hoje foi para ver a casa, mas quase todas as casas e todos os quartos já são ocupados. E vimos somente lá um apartamento que tem 2 quartos, mas talvez próxima semana ou às vezes depois de um mês que tudo vai acabar. E se íamos deixar, ia ser mais difícil para ele. Bom, dissemos, tudo bem, temos que assinar o contrato, né? Assinamos e segunda-feira tem que ir lá às 4h30 para estar lá no cartório e para assinar tudo certinho, porque ele não tem CPF. Eu que tenho CPF e tem que mesmo agitar as coisas para ele. Amém? Ora sempre para nós, para ver o que Deus quer realmente fazer. Amém? Vamos pegar as nossas Bíblias. Iremos no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, podemos pegar Jeremias capítulo 2. Podemos iniciar ao versículo 25. Jeremias capítulo 2. Não estou dizendo 12, mas 2. E vocês já estão habituados comigo, né? Tudo bem. Jeremias 2, versículo 25. Vamos iniciar aí. Evita que o teu pé anda descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não porque amo os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanha, assim se confunde os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas,
que diz ao pau: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos com as tuas cidades. Amém? Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. E pensei de exortar um pouquinho, porque sabe, às vezes, e quando entramos na pregação ou entramos, digamos assim, nos ensinamentos e também uma outra unção, como o profeta disse, tem unção a cada coisa. Tem a unção na cura divina, tem a unção do discernimento, tem a unção na pregação da palavra. Mas a pregação da palavra tem uma unção que realmente dá vida. Não está... tá. Então, e a unção da palavra que dá vida, a unção, digamos assim, de cura divina, de discernimento, não dá vida. É isso que o profeta fala na pregação, testemunha no mar. Então, é mais ou menos assim, mas gostaria hoje, nesta noite, exortar um pouquinho. Se não sei, a vigia vai iniciar às que horas, pastor? À meia-noite, até às que horas? Tá, tudo bem. Então, temos que ter um pouquinho de tempo de repousar até meia-noite para poder chegar lá na vigia. Então, aqui nós lemos aqui que Deus está repreendendo o povo de Judá. Você sabe, o livro de Jeremias é um livro, realmente, é um livro onde o profeta se lamentava tanto. E Deus queria trazer de volta Israel numa verdadeira adoração. Numa, digamos assim, numa aplicação reta da palavra. Mas Israel sempre se afastava mais de Deus. Israel sempre ia mais além daquilo que foi ensinado. É daí que Deus suscitou o profeta Jeremias para repreender Israel. É daí que o Senhor está dizendo que Israel tem muitos deuses. Deus para mesmo cultivo, agricultura, Deus para as casas, Deus para o sol, Deus para a chuva, todo tipo de deuses. Enquanto que Deus, até que Deus ficou tão estranhado, ele disse que, mas todos esses grupos, esses números de Deus que tu tens, mas eles não podem vos livrar. Você vai atrás da chuva, não tem um Deus para a chuva. Eles oram a Deus de chuva. E daí chega, não, tem também Deus para a agricultura. E para criar os animais, eles tinham numerosos deuses. E daí o coração de Deus ficou mesmo contragido, ficou com tantas dificuldades. Ele disse que, mas não sei qual é o mal que eu fiz contra vocês. Me fala, qual é o mal que eu fiz? Irmão, há certas coisas na vida, Deus às vezes fica mesmo se preocupar bastante para nós. Às vezes Deus nos dá o alimento, às vezes Deus nos dá boa saúde, às vezes acontece que nada acontece como doença, nada acontece como dificuldade. Tu tens as tuas faturas em dia e você não tem atraso, mas sempre as pessoas se queixam. Não, porque assim eu deveria mesmo. As pessoas sempre reclamam.
As pessoas sempre reclamam. Até, às vezes, uma vez, fiquei a pensar um pouquinho, me falando um pouco, porque é uma exortação, né? E fiquei a pensar um pouquinho, e acontece às vezes, como estou trabalhando lá, eu fico quase 8 horas de pé. Nem o tempo de ter, digamos assim, uma cadeira para sentar, para arrancar peito de frango, de pé. Mas é difícil. Às vezes, na igreja, fico mesmo a me coçar a cabeça. Mas irmã Charla está agora muito hino, né, irmão? O que está acontecendo? Isso, não estou falando isso como mesmo uma queixa, mas é uma coisa real. Mas irmã Charla está levando muito tempo. O que os hinos? Eu deveria cortar o pastor entrar a pregar. Mas já ficando aí, sabe que às vezes nós cantamos menos nas nossas casas. Às vezes, bastante conversa, né? Mas para cantar a Deus é difícil. E para pegar inário, ou cantar mais ou menos 30 minutos, vou cantar o número tal. Cantando, depois não, vou cantar tal número. Não, nós não fizemos isso. E depois daí, nós colocamos muita importância nas coisas que não vai nos levar a algum lugar. O sustento da nossa vida é Deus. O fôlego que nós temos é Deus. Tudo que nós temos é Deus. Mas às vezes nós andamos menosprazer o Deus e destacamos as coisas que não vai nos levar a nenhum sítio, nenhum lugar. E Deus está perguntando, mas Israel, me fala, qual é mesmo a iniquidade que eu cometi ao vosso lado? Deus perguntando. E Judá, o povo de Judá, você sabe, naquela altura o povo ficou dividido. Havia Israel, a parte era mesmo com 11 tribos, e com 11 tribos, pastor? Com 11 tribos, e a capital era Samaria, e havia também a parte de Judá, que a capital era mesmo Jerusalém. Israel foi mesmo dividido depois da morte de Salomão. O que aconteceu? O povo entrou mesmo na adoração de ídolos. E o Senhor falou bastante contra a adoração, contra a idolatria. E hoje nós recebemos a revelação. O que é a idolatria? O que é o ídolo? O profeta nos diz na pregação, esteja aí certa com Deus, né? Ele disse que o que é a idolatria? O ídolo. O ídolo é qualquer coisa que nós colocamos no primeiro lugar, além de ser Deus. Pode ser a nossa própria vida, pode se virar ídolo para nós. Não, tem que cuidar. Mas as mulheres, né? O profeta nos diz, não, se você falta talvez as unhas, você pode colocar unha normal. Mas o profeta não disse de poder colocar as unhas que estão longas, de tal maneira que fica mesmo vaidade quando você conversa. Fale somente assim para as pessoas perceber a unha. Às vezes, nós tratamos tão bem o nosso corpo, de tal maneira que, irmã, uma coisa feia que eu comecei a ver, que seja nas nossas igrejas, que seja nas nossas conversas, nós destacamos várias vezes a medicina. Não, aquele que se encarrega no quê? As pessoas que se encarregam no alimento, como se chama eles? O nutricionista.
Não, o nutricionista disse o seguinte, que não é bom de comer feijão, porque feijão tem bastante proteína, e não é bom de comer tal coisa, e às vezes, hoje em dia, é refri, é mesmo refri. Não, Coca-Cola não adianta. E nós destacamos várias vezes essas coisas, mas quantas vezes falamos do poder de Deus para curar? Quantas vezes falamos de Deus que nos guarda? Quantas vezes falamos que tudo é santificado pela palavra e pela oração? Quantas vezes? Às vezes ficamos aí a fazer tudo é possível para apresentar a medicina do que a palavra de Deus. O profeta disse, a medicina é mesmo fruto do bem e do mal. Amém. É fruto do bem e do mal. Mas se podemos comer a árvore da vida e iremos além da medicina. E nós destacamos quase todas as coisas que nós destacamos, somente são as coisas que realmente, além de ser Deus, são às vezes da nossa saúde. O profeta diz uma coisa que é mesmo estranho nessa pregação, o caminho de Deus feito para nós. Ele disse uma coisa que me puxou mesmo a ver, a pensar um pouquinho. Nessa página 4, ele diz o seguinte, eu sei que vocês são leitores da mensagem, mas vamos ler uma coisa aqui e depois vamos seguir adiante. Ele diz o seguinte, existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho, o caminho de Deus, e é o caminho certo, o caminho errado. E seu caminho é sempre o caminho errado. Nossos caminhos, as nossas maneiras de criar as nossas crianças, as nossa maneira de projetar alguns planos que nós temos na vida, tudo bem, mas o profeta disse, os nossos caminhos são os caminhos errados. Porque há somente um dos dois caminhos que pode ser na nossa vida. Pode ser o caminho de Deus, pode ser o caminho do homem. Ele salientou aqui dizendo que o caminho do homem sempre é um caminho errado. Ontem conversei com a irmã Celeste, ele mandou bastante abraço. Ela disse que ama muito vocês. Eu penso, Deus permitindo, no mês de junho ou julho, tudo vai ser mesmo em dia para poder diretamente casamento, né? Para não fazer mais apresentação de noivado, né? Eu penso que no mês de junho, julho. Então, ora para isso, que o Senhor ajeita as coisas. Ele vos mandou bastante saudações, amém? Então, os nossos caminhos são os caminhos errados. Às vezes, você sabe, hoje em dia, há um irmão que postou sobre, bom, você conhece isso aqui, Big Brother do Brasil. E as pessoas gostam de sentar e assistir essas coisas. Big Brother. E as pessoas ficam aí, comenta, faz tantos comentários sobre isso, de tal maneira que as pessoas esquecem de ler a palavra. A coisa que nos dá fôlego da vida, que nos protege, que faz tanta maravilha para nós esquecemos disso. Isaías se encontrou nessa posição. Ele esqueceu completamente o ser que lhes tirou na casa da servidão. Israel esqueceu completamente. E Deus disse: me fala qual é a iniquidade que eu cometi para você se afastar de mim. Irmãos, o profeta diz que tem dois caminhos.
O caminho certo é o caminho errado. É o caminho certo sempre é o caminho de Deus. Pouco importa, mesmo a coisa é difícil, seguimos somente aquilo que Deus disse. Às vezes, podemos falar um pouquinho de oração, por exemplo. Deus nos disse bastante oração nesta mensagem. Bastante oração, bastante bênção. É a palavra. Mas quantas vezes nós oramos? Às vezes, além de orar a Deus, nós manifestamos as nossas preocupações a Deus. A oração não é preocupação, a oração é de falar a Deus. É uma conversa, é mesmo diálogo. Você se representa que alguém está à tua frente, sentou lá, e tu está conversando com ele. O profeta pregou uma pregação, conferência com Deus. Porque a oração é um caminho para ter tudo que nós necessitamos. A libertação, a graça, a vitória, a paz, tudo que você pode imaginar, somente o caminho na oração. Mas nós negligenciamos a oração de tal maneira que, sabe que o pastor Davi, que Deus te abençoe, a igreja passou um tempo mesmo, tantos difíceis esse dia. O pastor disse, não, eu vou mesmo procurar, buscar a Deus para Deus me dar uma direção. E a direção foi que? A oração e vigia. Irmão, é o caminho que Deus colocou na nossa vida. É um caminho certo. A oração, lendo a palavra, podemos, eu até mesmo que quando estou indo trabalhar, sempre levo a minha Bíblia. Não sei porquê, mas sempre levo a minha Bíblia. Porque depois de trabalhar, vou abrir, vou ler a Bíblia. E quando mesmo os colegas estão a conversar, o trabalho hoje era difícil, eu abro a minha Bíblia e começo a ler. Por quê? Trabalhei para esse carne, mas a minha alma, irmãos, é o caminho para nós. O profeta diz que o caminho certo é o caminho de Deus, mas o nosso caminho a nós é um caminho errado. Nos colégios há tantas coisas erradas. Nos bairros não se fala. Na net você tem que mesmo fazer a escolha certa, senão você vai cair nas coisas complicadas. Mas o caminho de Deus é o caminho reto, é o caminho certo. Havia um homem, isso sabe nessa pregação, esse homem, o irmão Branham lhe perguntou, era um chefe índio, eu penso, é chefe índio. Esse homem conversou com o irmão Branham. Eu penso que você sabe disso, mas é bom, mais ou menos de ler, né? Também é mais seguro, para não acrescentar os nossos pensamentos. Eu sei que você conhece muito bem a mensagem, mas não se cansa de ouvir a leitura. Amém? O profeta disse o seguinte, na página 24, ele disse o seguinte, vamos apenas voltar para a história. Não é tamanho de cão na luta, é o tamanho da luta no cão. Às vezes, os nossos problemas, nós olhamos nos nossos problemas, mas na realidade, não são os problemas que deveriam mesmo nos espantar, mas deveríamos olhar mais a nosso Deus, que é grande que o nosso problema. Às vezes, olhamos nos problemas pensando, como aqui, poxa vida, como que vou ter a solução disso? Mas nós olhamos nos problemas, mas nós esquecemos que nós temos um Deus tão grande que não há nada que pode ultrapassar o nosso Deus. Ela disse, continua a dizer, é assim que é hoje. Fique de pé, descubra hoje, embora o cão esteja ali. Como o velho chefe disse um dia,
enquanto ele estava se preparando para ir, disse: como está se virando, chefe? Disse: eu quero lhe dizer, irmão, disse, existem 2 cães em mim. Um é preto e o outro é branco. O preto quer que eu faça o que é errado. E o branco quer que eu faça o que é certo. Disse: eles estão sempre brigando e disputando. Israel se encontrou no momento que havia cão preto e cão branco dentro do povo de Israel. E o cão que eles alimentaram bastante ganhou. E o profeta disse que o cão preto gostava que o chefe cometesse erro. E o cão branco gostava que o chefe agisse de uma maneira que é reta. Mas quantas vezes, quando nas nossas conversas demos bola no cão pretos? Quantas vezes, você sabe, irmão, vivemos um tempo, às vezes, eu fiquei mesmo a pensar, a dizer que me parece que as pessoas não estão se dando conta do pecado, o que é pecado, o que não é pecado. As pessoas estão vendo tudo normal, tudo bem normal, até que, bom, posso criticar, posso falar mal contra o irmão, posso mesmo zombar o irmão, pode mesmo falar mal contra ele, pode mesmo denigrar ele, posso fazer qualquer coisa, tudo bem, Deus sabe, o sangue de Jesus está lá no quê? No propiciatório para limpar nossos pecados. Tudo bem, você não sabe, o profeta disse na pregação de demonologia, quando tu fala mal contra o teu irmão, quando tu fala mal contra a tua irmã, quando tu zomba a tua irmã, isso vai impedir a tua marcha, isso vai impedir o teu arrebatamento. E o caminho de Deus é sempre de falar o bem dos irmãos, o bem das irmãs. Mas nós sentamos, falamos tantas coisas contra os irmãos. E não, Deus sabe. Deus sabe somente a sua palavra. Amém? Ele continua a dizer, eu disse, qual dos 2 ganha, chefe? Disse, depende de qual o chefe alimenta mais. O que nós alimentamos as nossas almas? Do que? Alimentamos com quê? Com as críticas, com as coisas mundanas. Isso não vai nos permitir a progredir na vida cristã. Às vezes nós queremos, oh Deus, nós queremos ser mesmo preenchido do teu poder. O irmão diz o seguinte, o caminho para cima é somente de descer para baixo. Se nós queremos as grandes bênçãos de Deus, devemos se humilhar, devemos se arrepender, devemos prantear diante de Deus, implorar a misericórdia dele. Mas às vezes nós não fizemos isso. Não, Deus quem sabe. Sabe que havia uma pessoa que sofria mais, que tinha um problema, e o problema dele era que ele tinha, digamos assim, um ódio, ou digamos, um mau pensamento, não conversava com a pessoa da família. Ele ficou mesmo, não, eu não posso conversar com ele. Até mesmo que vou conversar somente quando vamos chegar lá no céu. Qual é o céu que você vai chegar com inimizade? Não existe um céu que as pessoas vão chegar com inimizade. Não. Não existe esse céu. É por isso que devemos acertar as coisas enquanto que somos aqui na terra. Mesmo uma pessoa te tratou, que você mesmo um pagão não conhece de Deus, tudo bem. Mas devemos acertar as coisas, de ter paz com Deus. Sabe que às vezes, você sabe, o profeta tinha mesmo uma pessoa da liberdade na expressão dele. Então, ele não amava que algo errado aconteça, que seja nos filhos dele.
E uma vez aconteceu algo na própria vida do filho. Eu penso que o pastor falou isso também a vez passada, o pastor Jossi, né? Jaci, ele falou disso. Que Billy Paulo se comportou mal, tinha um problema. O que aconteceu? E ele começou a dizer: pai, ora para mim. E Maban disse: não vou orar. Você que cometesse erro, ora a Deus, ele vai te ouvir. E somos nós que devemos orar a Deus. Não devemos deixar de oração no pastor. O pastor, tudo bem, vai te ajudar, mas a coisa mais importante é nós. Devemos orar a nós próprios a Deus, nos nossos problemas. E o profeta disse: o caminho de Deus para ter soluções é somente quando nós oramos a Deus. É o caminho que Deus fez para nós. E ele disse mais uma coisa aqui que me deixou. Já é 21 horas, daqui a pouco vou encerrar, mas é mesmo uma exortação. Na página 8 ele disse o seguinte, parágrafo 40: Deus sempre provê um caminho, às vezes não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes nós pensamos, não, se somos cristãos, vamos mesmo dormir num leito que é mesmo leito de rosa, né? Não, às vezes as coisas que Deus quer à nossa frente não são as coisas agradáveis. Não. É o caminho que Deus colocou para nós. E ele diz, às vezes passa pelos sofrimentos. Irmão, você pensa que Deus não sabe o tempo do sofrimento que você está passando? Deus sabe disso. Mas é o caminho que Ele quer para ti. Não tem como escapar. Houve uma coisa verdade. Ele disse, mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Certa vez ele tinha um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar através da cova dos leões, mas ele foi pelo caminho provido por Deus. Deus o trouxe de volta outra vez. Daniel, o caminho provido para ele era o quê? Cova de leões. Se foi a morte, ele ia ser mesmo matado, estraçalhado com os leões. Mas o caminho que Deus colocou para ele é a cova de leão. Mas quando ele foi lá, como que ele, toda a sua fé, toda a sua dedicação, todo o amor, ele depositou a Deus, e Deus lhe deu a vitória nesse caminho. Pode haver uma situação difícil, pode haver um problema esquisito, mas sempre fica no caminho de Deus. E o caminho de Deus é somente essa palavra. Não há outra coisa. E nós sabemos que vivemos, antes de encerrar, nós sabemos que vivemos no tempo de Laodiceia. E nesse tempo de Laodiceia, Deus veio para tirar um povo dentro de um povo. Nós não somos laodiceanos. Deus veio. Nós vivemos no tempo de Laodiceia, mas nós não somos laodiceanos. Nós somos fora de Laodiceia, porque Cristo Jesus está batendo a porta, não mesmo a porta do teu coração, mas está batendo que cada um de nós de sair nesse sistema de Laodiceia e a seguir ele na palavra. Mas continuamos a estar, digamos assim, no tempo de Laodiceia. Porque o tempo de Laodiceia vai acabar quando haverá rapto. Mas o povo que está dentro dessa igreja, o período de Laodiceia, aqueles que receberam um mensageiro e a sua mensagem, não são mais os laodiceanos.
Mas vivemos no tempo de Laodiceia. É como Israel. Israel vivia no Egito. Era um povo abençoado de Deus. Mas era um povo dentro de um povo. Havia os egípcios. Havia também os israelenses. Era um povo diferente dos egípcios, mas na mesma terra. E no mesmo período, no período de Laodiceia, tem uma noiva que é chamada. Mas essa noiva não é laodiceana. É a dama eleita. E essa dama eleita tem que andar no caminho que Deus proveu para ela. E o profeta diz o seguinte, nessa pregação, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ela disse o seguinte, me perdoa, na página 4. Ela disse o seguinte, do mesmo modo, parágrafo 17, do mesmo modo que a pirâmide, você notou como a pirâmide foi feita, agora não uma doutrina de pirâmide, apenas uma pirâmide. Olha, na sua nota de $1, o selo dos Estados Unidos, e essa águia, bem, você sabe disso, essas coisas. Então, ele diz ali na pirâmide, o grande selo, porque isso seria maior aqui que os Estados Unidos, e o selo dos Estados Unidos, o grande selo, porque o selo mais importante para a noiva é o 7º selo. Porque no 7º selo se encontra mesmo a mensagem do mensageiro. Se você vai ler o 7º selo, você vai ver que o profeta diz que o 7º selo é mesmo tudo, é tipo mesmo a bola que pega fogo. E sobe, quando chega numa certa altura, explode, dá faísca também nas outras coisas. Então, esse 7º selo tem bastante coisas. E vivemos nesse tempo de Laodiceia, mas nesse tempo de Laodiceia é o tempo que Deus deveria cumprir o 7º selo, o revelar o 7º selo. Porque a revelação é diferente do cumprimento. Há certas coisas que já são cumpridas no 7º selo, mas há certas coisas que nós viveremos quando isso vai realmente acontecer naquele momento. O profeta disse, há certas coisas para viver somente a vida cristã, de não interpretar as coisas, de deixar somente as coisas assim, de viver, de levar uma vida cristã reta, de amar mais Deus. Amém? E ela disse o seguinte, e a pedra de coroa que vai sobre a pirâmide foi rejeitada. Ela nunca esteve na pirâmide, não está até este dia. A pedra de escona afirma, todavia, ela nunca foi posta em cima, a pedra de coroa. Por quê? Quando Enoque e os demais, nos dias primitivos, construíram as pirâmides do Egito, nós verificamos, e ali eles sabiam que a pedra de esquina, a pedra de coroa, seria rejeitada. E essa pirâmide é tão perfeitamente unida que não precisa de argamassa, né? De argamassa. Foi tão mecanicamente lavrada que uma pedra se encaixa na outra tão firmemente que nem se consegue pôr uma lâmina de barbear entre elas. Agora, simplesmente continua a empilhando e agora está toda alisada no topo, pronta para a pedra de coroa quando ela vier. Está entendendo? Então, é assim que Deus trouxe a sua igreja de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e agora o ministério do Espírito, que é o que significa a palavra. Não sei se você captou isso. Vou convidar o pastor para ler isso, para você entender um pouco. Pastor, faz favor.
É assim que Deus trouxe a sua igreja, de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora, o ministério do Espírito Santo, que é o que vivifica a palavra. Esse ministério na igreja terá de ser exatamente como o dele. Esse ministério na igreja vai ser exatamente como dele. Dele quem? Jesus. O profeta disse o seguinte: desde que mundo é mundo, o tempo que nós estamos a viver, não a coluna do fogo se deixou fotografar com um ser humano. É o tempo. E irmã vai dizer o seguinte: isto é o caminho provido de Deus para nós. Esta mensagem, irmão, se você pegar esta mensagem, coloca no coração, pouco importa, pode haver Satanás ele mesmo a te combater, mas quando vai ver a coluna do fogo, sabe que vou falar isso? Deus, perdoa-me, já ultrapassei de 12 minutos. Pode me desculpar, irmão. Sabe que lá na África, os bruxos dizem o seguinte: tem tantas igrejas no mundo, mas os verdadeiros crentes da mensagem andam com uma luz complicada. E essa luz, quando eles caminham, deixa os traços. Até nas casas deles, até se os bruxos querem fazer algo, mas essa luz lhes impede de fazer algo. Por quê? Há um crente. Me fala, irmã, por que se lamentar? Por que mesmo se coçar a cabeça? Eu sou um coitadinho. Enquanto que nós temos o ministério de Jesus aqui na terra, ele usou um homem, William Branham, e hoje em dia, irmã diz o seguinte: esta coluna do fogo não tem nada a ver comigo. Quando eu partir, essa coluna do fogo vai sempre acompanhar a igreja. E onde a mensagem vai ser pregada com toda a verdade, Deus descerá para confirmar. Isso é caminho provido de Deus na nossa vida. Irmão, por que ter os ídolos? Vamos somente apresentar Deus como o único ser que nós adoramos. Amém. Vamos colocar de pé. Enquanto que nós realmente vivemos um tempo, há bastante idolatria daqui por aí, há bastante coisa complicada, mas nós sabemos que Deus proveu um caminho para nós, e Deus nos falou na palavra, mas contudo, vamos realmente se entregar a Deus. E vou convidar o pastor. Vamos cantar a 308 com espírito de adoração. Depois, cada um vai fazer uma oração curta e o pastor virá para ensinar. Se este mundo te negar o seu bem a desfrutar, se preciso de viver com pouco aqui, não te esqueça que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva-te e deixa-lhe. Deixa-lhe, teu cuidado leva-te e deixa-lhe, confiando em seu poder, ele pode te acolher. Teu cuidado leva-te e deixa-lhe. Satã vier tentar, é o teu coração falhar.
esqueça de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado levarei em dessa lei. Deixarei. Teu cuidado levarei e deixarei. Confiando em seu poder, Ele protegerá por ele. Teu cuidado levarei e deixarei. Se teu corpo sofredor tem na vida sabor, e tua alma está bem a fim de ser. Isto pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado levarei em teu. Oh, deixarei. Teu cuidado levarei e deixarei. Confiando em seu poder, Ele pode te apoiar. Teu cuidado levarei e deixarei. Com poucas palavras, que cada um se entrega na mão do Senhor. Depois de oração, o pastor passará para orar para cada um de nós. Oremos nós todos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Que cada um abra sua boca, fala ao Senhor. Obrigado, nosso Pai, nosso Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela palavra que nós acabamos, Deus, de ouvir. Obrigado, Deus, pelo caminho que o Senhor realmente proveu para nós. Enquanto que, oh Deus, Israel esqueceu, se afastou de Deus. Oh Pai, Israel pode representar toda uma nação, toda uma igreja, todo um indivíduo, oh Pai. Mas nós não queremos se afastar de Ti, Senhor. Mas queremos, oh Pai, na verdade, ficar firme, Te amando mais, e se humilhando, oh Pai, na Tua palavra. Verdade, oh Deus Santo, cometemos tantos erros, fizemos tantas coisas erradas, mas, oh Deus, pedimos a Ti a graça. Deixa que o sangue nos lavar, nos purificar, enquanto que a pedra de coroa, que é mesmo o ministério de Cristo, que veio nesse último dia, é o caminho provido de Deus para nós. Oh Deus, nos ajuda a obedecer, nos ajuda a viver uma vida, oh Deus Santo, submetida a Ti. Obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós e que, oh Pai, o Teu Espírito vivifica a palavra dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar todos nessa noite. Nós vamos ter a nossa vigília ali no irmão Charles, né? Encerramento da oração. Vocês vão na vigília, irmã Marlene? Vão na vigília, depois eu levo vocês em casa. Não tem problema. Não, mas o Modair, ele tem um compromisso agora, eu ia levar vocês em casa e posso levar vocês depois da vigília, se não tiver problema para vocês. Ou tem algum bebezinho em casa lá? Seu bebê já está com 20 e poucos anos, né? Então, os irmãos vão para a vigília, tá certo? Não vai na vigília, Dair? Não.